Tudo bom, né? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, pastor Eliseu, tudo certo. Deixa eu dar uma organizada aqui. Graças a Deus, é um privilégio receber o senhor aqui. Peraí, daqui a pouco eu te atendo. Pastor, eu tinha que ter perguntado antes. Eu vou perguntar agora. Fala para nós a sua formação. Ah, Eu vou até tirar um certo. comentário que se alguém criticar teólogo aqui, eu vou mandar se converter. Certo. Ah, a minha primeira formação, antes de tudo, é uma formação cristã, né? Eu Boa, fui formado e continuo em formação na Escola Bíblica Dominical. Essa boa. é a minha grande formação, minha grande vocação e minha grande paixão é o ensino na Escola Dominical e tenho orgulho de dizer que sou um obreiro formado por lá. Boa. Academicamente, eu tenho licenciatura em pedagogia, licenciatura em história e tenho formação superior em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduação em teologia sistemática aqui na FACEB, pós-graduação em ensino religioso pela antiga Universidade Católica de Goiás e também pós-graduação em docência do ensino superior pela Faculdade Paulista de São José e mestrado em ciência da religião pela PUC Goiás. É mais Jesus ou menos ama. por aí. É mais ou menos por aí. E eu sou pregador, casado, pai de Eliseu Filho. Tá igual um dia desse, conversando com um amigo meu, ele disse, olha, minha formação teológica é muito altíssima, né? Eu sou PhD em teologia pelo Paulo Lever Macalão, né? Eu digo, legal, eu disse, eu não posso nem falar mal, porque o Eduardo Sampaio é um grande amigo meu, que é o diretor lá do Paulo Levas. Fica na sua. Gente, aí tá o título, mas gostaria antes, eu quero colocar aqui o Instagram do pastor Reginaldo. O senhor lembra qual é? Ah, lembro sim. Fala aí. Professor Reginaldo Cruz, meu Instagram. Ah, é só Professor. porque é fácil. Eu estou até conferindo aqui para ver se é isso mesmo. Eu, Eu um dia, sabia. um belo dia eu descobri com a minha filha que eu tinha Instagram, né? Aí, depois de algum tempo, eu disse, rapaz, tem algumas pessoas seguindo o senhor, mas como assim? Ah, como assim? Ou seja, o meu Instagram é professor Reginaldo Cruz. Mas, no geral, quando eu coloco só arroba Reginaldo Cruz Ferreira, meu nome completo, sai lá. Então, professor Reginaldo Cruz. O senhor tá vendo aí que eu fixei o seu nome? Isso, Gente, quem se dedica aos exatamente. livros tem pouco tempo para a internet. É. Comenta isso aí, gente. Quem se dedica aos livros tem pouco tempo para a internet. Comenta aí, gente. Pois é, até porque também você encontra amigos mais seguros e mais sinceros e mais inteligentes nos livros do que na internet, né? Vixe! Você encontra amigos mais seguros e mais sinceros nos livros do que na internet. Do Meu que na Deus. internet. Gente, printa aí nós dois. Faz uma pose aí, pastor. Gente, printa aí nós dois e, e, e reposta lá no seu story, no Instagram, não. Pergunta e resposta agora não. Vigia, Larissa. Nem teve a hora, mas já quer pergunta e resposta. Vigia. Printa, marca essa frase se quiser marcar o pastor Reginaldo. Nem precisa me marcar, mas marca ele. Eu quero divulgar o Instagram dele, tá? Gente, vocês sabem que eu gosto muito de dar espaço. Deus me deu a graça, pastor Reginaldo, de ser amigo de teólogos, porque eu os defendo. Eu os defendo. Eu gosto de ouvir teólogos. Eu sou pregador, mas eu não escuto pregadores. Eu escuto teólogos e pastores de igreja. É algo meu. Só acho que eu estou errado?
tá? Eu já vi você várias vezes defendendo a classe, né, dos teólogos e também defendendo a teologia, que é muito importante, né? Sim, sim. Então, eu penso que é humildade que há aí na sua pessoa, no seu coração, mesmo tendo uma vida corrida, agitada, cheia de compromissos e agendas, né? Parar para ouvir pessoas que dedicaram a sua vida em estudar a palavra de Deus, né? Isso é louvável, né? Amém, Louvável. amém. Ah, perguntaram para mim o que é um teólogo para você. Eu disse alguém que sabe o que eu não sei. Entendeu? Ah, as pessoas estão perguntando aí as frases. A minha frase foi: quem se dedica a livros tem pouco tempo para a internet. E a frase do pastor, repete, eles estão pedindo para o senhor repetir, pastor, porque eles querem postar e remarcar e marcar o senhor. Nos livros você encontra amigos mais sinceros, mais interessantes e inteligentes do que Inteligentes. na internet. Nos livros você encontrará amigos mais sinceros e inteligentes do que na internet. Eu passo raiva nessa internet. Ô, internet, que eu passo raiva. Tem muita treta, né? Muita discussão. Gente, eu vou dar aqui, vou dar 1 minuto para você. 1 minuto nada, vou dar 30 segundos para você ir lá no Instagram do pastor Reginaldo Cruz e clicar em seguir e voltar aqui. Enquanto isso, eu vou cantar. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Canta aí, pastor Reginaldo. Eu não quero perder a amizade e não prejudicar o pessoal que segue você. Olha o microfone Eu, aí, eu, ó. é, pois é, eu lembro muito bem quando eu, na Assembleia de Deus, recém-convertido, e aí o primeiro lugar que encontraram para mim foi o coral. E aí tem aquele pessoal da frente que canta bem, as mulheres, contralto, contralto, soprano, e os homens que. Pastor, Então, seu enquanto o áudio pastor foi diz. alto, deu uma travada. Repete. Isso, não, tranquilo. Veja bem, quando eu, recém-convertido na Igreja Assembleia de Deus, lá em Marabá, que é a minha cidade, me colocaram no coral. Aí tinha o contralto, o soprano e o tenor. E lá atrás, o quarto grupo era dos homens, desafinados, o baixo. E eu cantava lá no baixo, cantava, mas sempre que eu resolvia cantar mesmo, o regente, o maestro olhava e ficava me procurando. Ele sabia que eu estava desafinando, né? Então o tempo todo eu desafinava e eu digo, vou largar esse negócio de coral e resolvi ir para a escola dominical, onde eu descobri o meu ministério no corpo de Cristo. Amém. Pastor Nilson Gomes, um abraço. Pastor Reginaldo, manda um abraço para o Nilson Gomes para a gente entrar na aula. Pastor Um Nilson abraço aí ao Gomes. pastor Nilson Gomes. É isso aí. Bora lá. Que o Senhor nos dê graça. O senhor está me vendo bem aí na sua internet? Sim, tá bem, bem claro. Tá dando umas travadinhas às vezes, porque é muita gente, né? Muito pregador, né? A quarentena revelou um monte de pregador. Olha aí. Bora lá. Deixa eu só ver o negócio aqui. Ninguém deixa a luz acesa que a energia é cara. Bora lá. Pastor Reginaldo, deixa eu fechar isso aqui. Pastor Reginaldo, eu vou dar a introdução Sim. e depois o senhor traz as suas considerações. Nós vivemos uma época de muitas falsas teologias, muitas falsas compreensões acerca de Deus, muitas falsas pregações baseadas em alguns textos até da Bíblia, sem nenhum contexto. A gente percebe na nossa geração a teologia do desespero. São construções teológicas desenvolvidas nas necessidades das pessoas, criadas com base na mentalidade do lucro. Uma teologia que trabalha em cima da necessidade de cada um. Todo lugar tem um crente que sofre.
tem alguém enfrentando alguma dificuldade, e essa teologia é só de socorrer as necessidades frívolas das pessoas, ela tem se desenvolvido e crescendo muito. Tem vezes que acabo de pregar, tem gente na fila lá, pastor, ora por mim. Ou seja, amam receber imposição de mão do pastor, ora por mim, mas não amam se prostrar diante de Deus para orar e ter o seu momento em casa. A teologia também, a teologia do movimento da adoração. Palavras, ministérios, um exemplo, palavras que estão na Bíblia, mas que são repetidas diariamente, que se tornam até enjoativas de se ouvirem. Levita, coração de Deus, noiva, e os caras cantando de dançar e sentar no colo de Jesus como se fossem crianças fazendo balé. Na realidade, muitos deles usam essas expressões como esforço para ocultar a verdade de quem são. Então, ao invés de adoradores, eu os vejo como algumas figuras patéticas que, sem cessar sua vida de pecado, eles querem substituir com a máscara de adoração. Sem arrependimento nenhum, muita dança, pouca mudança. É a teologia do movimento da adoração. Tudo é adoração. Tudo é louvor, tudo é louvor, tudo é melodia, tudo é música. Tem uma outra teologia que se desenvolve no país, a teologia do sucesso. São construções teológicas que, na realidade, só desconstrói, porque se baseia no ego humano. Coloca o homem no centro. Centro de tudo. O homem está no centro. É a base do evangelho antropocêntrico, a teologia antropocêntrica. E a gente sabe que a necessidade da igreja, pastor, a necessidade da igreja hoje é uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica. Eu acredito que a gente pode espiritualizar a teologia, deixar ela fluir da mente para o coração, do coração para o joelho. Aqui na mente ela me ensina, no coração eu a amo. E no joelho eu reconheço que ainda estou crescendo, como o senhor acabou de afirmar. Estou crescendo, estou aprendendo, estou me desenvolvendo. Carecemos de um retorno urgente à centralidade das Escrituras. Mas também, pastor, o senhor há de convir comigo que existe a teologia do desencanto. Algumas pessoas estudaram tanto a Bíblia. Hoje eu recebi uma notícia meio triste. Eu fiquei meio triste, eu fiquei pensativo. E o resultado de eu ficar pensativo nisso foi tristeza. Vou colocar ali, ó. Ali o comentário de Champlin, azul e vermelho. E, claro que soteriologicamente eu não concordo muita coisa do Champlin e outros. Mas a gente não pode negar que um grande teólogo, né, pastor? Um grande homem. Isso. E um pastor me falou assim, pastor, eu o conheci, mas ele estava numa fase, antes de morrer, que queria ficar sozinho na casa dele, isolado de tudo e todos, e não queria ter contato com ninguém. Então, algumas pessoas passaram a estudar, passaram a aprender, mas a teologia do desencanto se tornou realidade na vida dessas pessoas, porque quanto mais estudam, se tornam chatas. Elas não conseguem mais sentir o que pregam, não conseguem sentir Deus, não conseguem sentir as pessoas, elas não conseguem encantar. O Evangelho Maltrapilho tem uma parte muito interessante, eu coloquei aqui. Sob o domínio do encanto, eu fico surpreso e extasiado. É Moisés diante da sarça, temendo olhar para Deus. É Estevão diante das pedras, dizendo, eu vejo os céus abertos. É Michelangelo golpeando sua estátua e dizendo, fale, de tão original que ela era. É Inácio de Loyola extasiado diante do céu noturno. É Tomé descobrindo seu Deus nas chagas de Jesus. É os Estados Unidos emocionados, está no livro, né? São os Estados Unidos emocionados diante dos primeiros passos do homem na Lua. É uma criança soltando a pipa ao vento. É a mãe que olha com amor para o seu filho recém-nascido. É a maravilha do primeiro beijo. Então, o Evangelho é encantador. O Evangelho também não mata o nosso encanto. É Jesus olhando e dizendo, olhe os lírios, olhe os pássaros. Jesus sentindo amor
pela multidão. Então, há muitas teologias hoje que têm confundido a nossa geração. Mas vindo para o campo acadêmico, que é uma teologia que o senhor muito valoriza, onde o senhor se formou. A teologia sistemática. Então, vou fazer algumas perguntas selecionadas também, para a gente tirar dúvidas e edificar as pessoas que estão nos ouvindo. Não vai dar para a gente dissecar o assunto hoje. Claro, nós teremos que marcar outra live, porque é muita profundidade, é muita informação, é muita coisa boa. Então, pastor, primeiro, a teologia sistemática. Como defini-la? Podemos compreender que a teologia sistemática é uma teologia formulada por sistemas. É por isso que é sistemática. Então, ela tem um sistema doutrinário que engloba até 10 doutrinas. Então, ela é uma teologia formulada por sistemas, ela é ordenada, ela tem uma sequência, uma ordem lógica que começa na Escritura e vai até o escatom, até o futuro. E, além dela ser sistematizada, sistemática, além de ser também sistêmica, de ser ordenada, ela é lógica. Há uma construção. Vem de ordem, organização. Exatamente. Lógica. Isso, ela tem uma ordem, assim como a salvação tem uma ordem, que os teólogos chamam de ordem salutis, né, que começa lá na eleição e vai até a glorificação. A teologia sistemática começa na Escritura e vai até o futuro. E ela é lógica, porque por trás da teologia sistemática há uma força argumentativa que é filosófica, né? Os teólogos, nas suas principais traduções, eles utilizaram de pressupostos filosóficos para construir a teologia. Por exemplo, um dos primeiros filósofos teólogos conhecidos a usar a filosofia como pressuposto da teologia sistemática foi Agostinho. Agostinho usou a filosofia platônica. Aí depois, um pouco mais à frente, no século XIII, XII, Tomás de Aquino usa, não agora mais a filosofia de Platão, mas a filosofia aristotélica, por conhecer bem grego e hebraico e utilizar a filosofia aristotélica, o Tomás de Aquino produz ainda melhor do que o Agostinho, até porque nós temos o Aristóteles como um dos principais filósofos, o criador do método científico, criador da lógica e de outras construções filosóficas. Aí, quando a teologia ela chega, por exemplo, na Idade Média, os teólogos escolásticos, né, inclusive Tomás de Aquino, eles estão trabalhando o tempo todo com pressupostos basicamente filosóficos, e na época da Reforma, os reformadores vão seguir a mesma perspectiva de Agostinho. Tanto é que a teologia reformada, calvinista, zwingliana, luterana, ela tem o DNA agostiniano. E depois, quando, por exemplo, começam as grandes escolas modernas de teologia, a escola de Princeton, lá de Charles Hodge, eles vão usar uma filosofia do realismo do senso comum do Thomas Reid. Quando chegam os teólogos que querem acabar com a teologia, os teólogos liberais, eles vão usar o neo-hegelianismo, enfim. Então, há uma ordem lógica e filosófica na teologia sistemática. Por quê? Porque é preciso esses pressupostos filosóficos, isso não subtrai, isso não denigre, pelo contrário, deixa a teologia sistemática na dianteira da teologia, por isso que ela é rainha das teologias, e também, com esse pressuposto filosófico, a gente sabe que todo ser humano ele enxerga o mundo pelo filtro filosófico. Esse filtro filosófico é a cultura onde ele nasceu. Nós enxergamos o mundo pela cultura dos nossos pais, pela nossa cultura também que foi sendo construída. Então, a teologia sistemática ela acaba aí tendo pressuposto filosófico, mas, antes de tudo, ela tem como fonte primeira, a Escritura, né? A fonte dela é a Escritura. Ela trata, analisa, discute a partir das Escrituras. Teologia sistemática não é a filosofia, são as Escrituras, então. As Escrituras é a fonte primária, os pressupostos da filosofia. Porque o senhor já passou por aí, mas de forma mais detalhada,
porque a teologia sistemática adotou os pressupostos filosóficos? Foi por causa da cultura? Foi o modo que eles tinham de apresentá-la? Isso tem a ver também com o modo que eles tinham que apresentá-lo, mas se a gente, por exemplo, quer construir uma teologia, e aí nós temos o texto bíblico, que é a fonte da teologia, de qualquer teologia, é o texto bíblico, inclusive é a fonte da teologia sistemática. Então, nós trabalhamos os textos bíblicos. Ela é a que mais trabalha textos bíblicos, né, pastor? Ela é a que mais trabalha os textos bíblicos. Então, ela recebe contribuições da exegese, né, do hebraico, do grego, ela recebe contribuições das ciências naturais, recebe contribuições da história e da filosofia. Então, se não tiver um tratamento filosófico na construção de um pensamento, o máximo que nós podemos construir são só estudos devocionais. Só estudos devocionais. Então, a filosofia, lembrando que a parte boa da filosofia, por exemplo, a lógica, que é uma questão interessante na filosofia, porque nos ajuda a construir de maneira linear, objetiva, o nosso pensamento. Então, a filosofia, ela entra também como força argumentativa, como princípio norteador e, sobretudo, como método. Toda teologia tem um método. E aí, quando a gente fala de método em qualquer área, tem que ir na filosofia. Então, a filosofia, ela é bem recebida na teologia sistemática, porque foi a maneira como ela foi organizada, como ela foi sendo sistematizada, porque na época de Agostinho, o pensamento vigente era o pensamento grego, século IV e V, porque o império não era mais o império grego, mas era o império romano, mas os romanos pensavam à la grega, à moda grega, né? Por isso que ficou conhecido como império greco-romano. Então, na época de Agostinho, o pensamento era grego, na época de Tomás de Aquino, o pensamento era grego, na época... Então, os gregos, eles ensinaram o mundo a refletir, a pensar. O próprio Sócrates dizia que o conhecimento começa na reflexão, né? O conhecimento começa na reflexão. Então, a teologia sistemática... Rapidinho. Vocês estão me atrapalhando, amor. Continue, pastor. Então, a maneira de pensar nesses 2000 anos de história da igreja sempre foi o pensamento grego. Até hoje, o pensamento grego influencia o mundo inteiro. Não é a única maneira de pensar. Mas geralmente, quando a gente quer buscar a raiz de uma palavra, geralmente a palavra ela tem fundamento na língua grega, ou seja, indica que a gente ainda depende do pensamento grego para construir a nossa reflexão. Foi isso que os teóricos da teologia sistemática fizeram. O que são doutrinas? Olha, essa pergunta talvez seja uma das mais difíceis que temos que responder. Mas o Wayne Grudem, um teólogo batista moderado, que tem uma pneumatologia continuista e foi muito bem recebido pelos pentecostais, o Wayne Grudem, ele disse que doutrina é qualquer estudo que responda quem é Deus, como ele se revela e como recebemos. Então, a doutrina, de maneira geral, são as nossas formulações de fé. Então, a doutrina, ela é construída de uma maneira ortodoxa, né? De uma maneira ortodoxa, e aí ela acaba sendo construída a partir das principais discussões. Por exemplo, nós temos a cristologia, o exemplo de o que é uma doutrina. Cristologia. Jesus, ele foi interpretado por Mateus, Marcos, Lucas e teologizado de maneira magistral por João, e ele foi totalmente compreendido de uma maneira para lá de clara, de concisa, através de Paulo, e os autores do Novo Testamento, no geral, escreveram tudo o que precisavam escrever e construir o pensamento a respeito de Jesus. Isso
no século I, como no século II, nessa transição, não fica um apóstolo Júnior, mesmo que o pessoal hoje insiste em ter apóstolo, mas não ficou o apóstolo Júnior nem o apóstolo Filho para contar a história, né? E aí, dentro da igreja evangélica, vai surgindo aí autoridades evangélicas, igual Ário, que era presbítero, Apolinário, que era bispo na igreja antiga, e eles começaram a ter interpretamento heterodoxo, ou seja, diferentes a respeito da divindade de Jesus, a respeito da humanidade de Jesus. Então, surge aí Irineu, surge o próprio Orígenes, aí outros reformadores, e eles são agora, têm a oportunidade de construir e deixar bem claro para a igreja um pensamento a respeito de Jesus. Ou seja, um pensamento cristológico. Então, a doutrina é o pensamento teológico, é a construção teológica, é a confissão de fé teológica que temos a respeito, por exemplo, de Cristo, a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, da igreja. Então, a doutrina ela é essencial para a igreja, porque a doutrina ela é uma das marcas da pureza da igreja. O N. Gruden, na sua teologia sistemática, quando ele olha para igrejas que são baseadas na ortodoxia, na doutrina dos apóstolos, nos profetas, ele chama de igrejas mais puras. Agora, quando ele olha para aquelas igrejas antropocêntricas, do movimento da adoração, aquelas igrejas do movimento profético, do pai de gerações, esse besterol evangélico que você até deu uma boa palhinha no início, que a gente está acostumado a ouvir. Aí o Gruden chama isso de igrejas menos puras. Então, igreja mais pura são igrejas doutrinariamente mais eficazes. Igrejas menos puras são igrejas doutrinariamente deficientes. Então, a doutrina é a vida da igreja. Um líder de jovens que não acreditava que o Espírito Santo é Deus e que não se pode chamar de Jesus de Deus, que Jesus não é Deus, em nenhum lugar da Bíblia afirma isso. E eu comecei a apresentar para ele os textos bíblicos e o senhor foi o único que me esclareceu. Aí eu me perguntei, o que é que o pastor desse cara prega? Pois pastor Eliseu. Cristologia. Por exemplo, eu tive o privilégio de passar, acho que uns 6 anos, ensinando para uma turma de pastores no nosso ministério, e as aulas começavam, eu acho que era 8 horas e até meio-dia, de 8 ao meio-dia. 6 anos ministrando nessas turmas. E eu fui observando que mesmo as pessoas sendo pastores, dirigindo igrejas, mas havia confusões, problemas, contradições e até heresias teológicas entre alguns. E aí, até um dia, eu brinquei, disse, vou fazer uma simpatia teológica com vocês. Vou pegar uma folha branca, e aí vocês vão escrever Deus, vão escrever Cristo, vão escrever o Espírito Santo e vão escrever pecado. Ou seja, aí você escreva Deus, Cristo, Espírito Santo e pecado. E defina o que é. Alguns definiram, por exemplo, Deus como sendo uma força ativa na natureza. Outros definiram Cristo como sendo meramente um filho de Deus, não possuindo status e nem tendo filiação eterna, nem geração eterna, ou seja, não é Deus. Sobre o Espírito Santo, que ele era uma força elétrica que energizava os crentes. Sobre o pecado, disseram que nós não herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nem a natureza pecaminosa e nem a culpabilidade. Ou seja, então a doutrina é a vida da igreja, né? A doutrina, então, ela purifica a igreja. Define a comunidade. Define. A doutrina define, inclusive, a saúde espiritual da comunidade ou a falta dela, né? Ou a falta dela. A comunidade é definida pela presença ou pela ausência da doutrina, do ensino bíblico que nos apresenta Deus. Isso, a comunidade de fé é onde se vive a doutrina. Então, a doutrina,
é a vida da comunidade. A vida comunitária, como dizia Dietrich Bonhoeffer, a vida comunitária, ela se dá através da prática da doutrina. É por isso que quando a gente fala de doutrina, nós falamos de ortodoxia, ou seja, de uma doutrina correta, não é? Mas, além disto, falam-se também de ortopraxia, ou seja, a prática da doutrina correta. Então, a comunidade de fé, ela precisa ter a doutrina. Ortopraxia é a prática da doutrina aprendida. Exatamente, porque quando uma comunidade de fé, uma comunidade evangélica, ela tem doutrina, mas não a pratica, ela cai no sectarismo, ela cai, vamos dizer aqui, no formalismo e nas hipocrisias religiosas. Então, ela precisa ter doutrina e ter a prática dessa doutrina. O pessoal, os nossos irmãos... Interpretação da experiência. Esse é um ponto muito interessante. Nós temos que curvar a nossa experiência diante da doutrina. É a doutrina, exatamente, é a doutrina que vai estabelecer o parâmetro da qualidade, do equilíbrio e da biblicidade da nossa experiência, e não o contrário. Então, a experiência não pode suplantar a escritura. Mas a escritura é quem averigua a experiência, é a escritura que averigua a nossa espiritualidade, é a escritura que averigua o modelo de vida cristã que estamos levando, é a escritura que dá um parecer a respeito da nossa oração, dá um parecer a respeito da vida consagrada. Então, todas as coisas devem ser analisadas sob o escrutínio das Escrituras. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Então, a experiência é altamente relevante. Inclusive, nós, pentecostais, sabemos que a experiência ela faz parte da nossa vida, porque somos seres sensórios, nós sentimos, nós amamos, nós somos amados, nós servimos a um Deus. E essa relação entre nós e Deus é uma relação racional e emocional ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala da palavra coração, no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento, acho que a palavra coração no grego é cardia. Então, quando a Bíblia fala a palavra coração, ela, em primeiro lugar, está falando do nosso intelecto, da maneira como pensamos, como refletimos. Depois, fala da nossa volição, da vontade, e finalmente o coração tem a ver com as nossas emoções. Então, as emoções, elas declaram que nós somos sentimentais, que nós temos uma estrutura psicoemotiva e que nós adoramos a Deus. Então, a adoração, ela também é imbuído de um sentimento. Esse sentimento tem que ser pautado na verdade, né? Vem o tempo e chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, a verdade das nossas emoções é recebida por Deus. Agora, nós não devemos exagerar, tripudiar, como é comum em alguns segmentos ditos pentecostais. Que são pentecostais? O verdadeiro pentecostalismo é um pentecostalismo de mente e de coração. Equilibra. O verdadeiro pentecostalismo equilibra mente, coração, intelectualidade, piedade, fé e razão, razão e emoção. Na sua natureza abrangente, com quais áreas a teologia sistemática se relaciona? Essa questão é muito importante, porque a abrangência da teologia sistemática nos surpreende. Por exemplo, a teologia bíblica, ela dialoga com o Antigo Testamento, por isso que tem teologia bíblica do Antigo Testamento e a teologia bíblica do Novo Testamento. É isso aí. É uma teologia puramente bíblica. Ela não tem interesse em ter outro diálogo. O diálogo dela é só com a Bíblia, ou seja, só com o hebraico, parcialmente com o aramaico e com o grego. A teologia sistemática, não. Ela dialoga com a história, porque a teologia sistemática ela tem uma representatividade histórica. Os primeiros teólogos sistemáticos foram Orígenes, Irineu,
Agostinho, eles estavam escrevendo e até os dias de hoje isso continua, esse diálogo continua existindo. Dialoga também com a filosofia, já falamos, né? Que foi adotado historicamente a filosofia a platônica, aristotélica, neoplatônica, a filosofia do realismo do senso comum, hegelianismo, neo-hegelianismo pelos liberais, enfim. Além da filosofia, além da história, a teologia sistemática ela se relaciona com as ciências naturais, com a biologia, com a biologia. Por exemplo, vamos observar um texto. Biologia. Exatamente, com a arqueologia, com os idiomas bíblicos. Vamos observar um texto aqui, rapidinho, uma síntese. Quando Paulo está ali em Atos 17, no Areópago, filósofos epicureus de um lado, estoicos de outro lado, e aí Paulo ele vai usar um argumento altamente bíblico, mas com pressupostos filosóficos, e com pressupostos também da própria biomedicina. Ele vai dizer, exatamente, ele vai dizer assim, nele, ou seja, nele nós vivemos, movemos e existimos. Vida, movimento e existência. Isso são argumentos próprios da biologia, da ciência que estuda a vida. E Paulo vai dizer, olha, nele, ou seja, Cristo nós vivemos, porque ele é a fonte da vida, ele é o bios, né? Ele é o bios, é dele que deriva toda a vida, tudo que tem fôlego, tudo que anda, que pensa, deriva dele. Nele nós movemos, ou seja, toda a funcionalidade do corpo humano, da existência humana, da realidade concreta, só existe por causa de Cristo. Ele que tudo movimenta, que tudo faz funcionar. Como disse Aristóteles, ele é o motor móvel de Deus, né? Imóvel de Deus. E nele nós existimos. Nele nós existimos. Até o conceito de existência deriva de Deus. Eu tenho um amigo, pastor, fechando esse exemplo aqui, pastor Eliseu Rodrigues, que ele estava dando uma palestra em uma universidade de Portugal, acho que era a Universidade Lusófona de Portugal. E ele estava falando sobre espiritualidade para céticos, né? Ou seja, fé para ateus, fé para descrentes. E lá em alguma altura da sua palestra, a moça o interrompeu e disse, olha, pastor, o senhor está perdendo seu tempo, Deus não existe. Ele não deu moral e continuou. Depois, um pouco mais na frente, antes de concluir a sua palestra, esse pastor foi interrompido de novo e a moça disse, pastor, o senhor está perdendo seu tempo. Nós somos europeus, nós vivemos e somos construídos no ceticismo, no ateísmo. Então, Deus não existe. Aí ele disse, de fato, você tem razão. Deus, ele não existe. Porque ele sobressai ao conceito humano de existência. O que existe é uma cadeira, porque foi fabricada, é um celular, porque foi industrializado, é você e eu, nós existimos, porque ele nos fabricou, ele nos criou, nos moldou, nos deu vida. Então, é nós que existimos. De fato, Deus, ele não existe. Ele criou a existência. Ele criou a existência. Pancada! Né? Isso, tudo foi criado por ele. Para ele. Sem ele, nada foi criado. É que está nele. Não ele, ela, ou submisso a ela. Isso, toda a existência é derivativa, deriva dele, do Cristo, né? Provar que existe. Eu é quem devo crer. Agora ele nunca me provará. Essa existência humana aí é meramente algo normal. E ela não serve para explicar a existência dele, porque ele que criou essa existência humana, né? Glória a Deus. Agora, pastor, fala para a gente sobre o desenvolvimento da teologia sistemática na igreja reformada e moderna. Certo. A teologia sistemática, ela alcançou o ápice de sua construção na igreja reformada.
Mas é claro que a Igreja Reformada já recebe uma teologia sistemática construída lá atrás, né, pelos pais da Igreja e pelos escolásticos, né? Mas os reformadores agora, mais próximos da modernidade, quase com o pé na modernidade, eles têm melhores ferramentas e podem desenvolver com maior ou melhor eficácia o seu projeto sistemático em termos de teologia. Então, nós temos na teologia sistemática, que vai de Deus, Cristo, Espírito Santo até a escatologia, o ponto alto da construção sistemática no período reformado é a soteriologia. Os reformadores colocaram em altíssima conta a doutrina da salvação, porque esse era o debate, a própria construção de uma teologia luterana e a própria reforma. Era um pressuposto cultural. Saindo das heresias do catolicismo, eles deveriam ensinar que a salvação era só em Cristo. Por isso se dedicaram só a isso. Eles se dedicaram principalmente a essa questão. O próprio Lutero, o próprio Lutero encontra com o texto que diz: o justo viverá da fé. E é a partir daí que ele vai construir. É claro que os reformadores contribuíram bastante para a teologia das Escrituras, né? O sola Scriptura, para a teologia ou até a ontologia, né? Com o solo Deo Glória, para a própria cristologia com os solos Cristos, para a soterologia novamente com o sola Fides, enfim, né? E os reformadores desenvolveram uma teologia sistemática essencialmente bíblica, essencialmente, rigorosamente, terrivelmente escriturista, né? Nós falamos mais cedo do conceito de sola Scriptura, que Lutero propôs, e também ele propôs o tota escritura, né? Toda a escritura é inspirada. Os reformadores, eles colocam a escritura no mais alto patamar da história. A partir dos reformadores, nós temos também uma ideia mais clara ainda sobre a inspiração da Escritura, a infalibilidade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras e a clareza das Escrituras. Então, os reformadores contribuem de maneira magistral para a teologia sistemática. E isso vai perpetuar todo o século XVI. A Reforma, ela tem como gênese, como matriz teológica a Alemanha, mas depois ela vai lá para a Suíça, que na época não chamava de Suíça, chamava de 5 cantões suíços. O Ulrich Zwinglium, ele vai propor a reforma na Suíça da seguinte forma: ele reunia os magistrados, os príncipes, os governantes e os plebeus, e aí ele começava a pregar para eles e dizia: quem aceita a fé reformada, passa para cá, quem não aceita, continua aí. Então, a partir de audiências públicas, ele, como um teólogo público que tem relevância não só na igreja, né? Os reformadores também nos dão essa lição, teólogo público, porque toda teologia deve ser pública, não deve ser objeto de consumo só eclesiológico, só da igreja, mas a teologia ela tem que ter relevância na sociedade, igual, por exemplo, nós temos o C.S. Lewis, né? Um autor extraordinário que faz parte da literatura secular inglesa, quando ele escreveu vários livros, entre eles as 7 crônicas de Nárnia, né? E com todas essas crônicas com fundo cristológico e redentivo. Temos também o próprio Abraham Kuyper, que era professor de escola dominical na Igreja Reformada da Holanda. Ele era teólogo, ele era pastor, foi primeiro-ministro da Holanda e fundador da Universidade Livre de Amsterdã, uma das 15 melhores universidades do mundo. Então, a reforma por si só, ela mostra que toda a teologia é centrada nas Escrituras, né? E gravita em torno de Cristo. São as duas marcas da teologia da reforma. Escriturística e cristológica. Isso alcança aí toda a Europa, né? Os Países Baixos, começando a Holanda, vamos dizer que a Alemanha, Suíça, os demais Países Baixos, ali você tem Holanda, a Noruega e outros países. Depois,
bate e volta na Espanha. A Espanha é essencialmente católica, nunca aceitou a reforma. A França parcialmente aceita, não aceita. A Inglaterra, a reforma na Inglaterra é uma coisa engraçada. A reforma na Inglaterra dependia dos casos amorosos do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII era um cara formado em teologia, claro, ele fazia uma teologia para ele mesmo, né? Que lhe convinha. Formado em teologia, formado em arte, formado em filosofia, formado em direito, bonito, corpo atlético, parrudão, um cara bonitão e extremamente galinha, né? Teve 6 mulheres e a hora tinha uma mulher católica e abandonava a reforma. A hora tinha uma mulher protestante, uma da Alemanha, abraçava a reforma. E nesse inteirinho aí, a reforma foi crescendo com base nos casos de amor que o rei Henrique VIII tinha. Mas no século XVII, a reforma ainda está alcançando agora, além da Inglaterra, alcançando um mundo novo, que é os Estados Unidos da América. Mas no século XVIII, aí nós temos os principais movimentos intelectuais, filosóficos e culturais. Isso não será bom para a reforma. Temos aí, por exemplo, um pouco atrás, a Revolução Francesa, século XVIII, a Revolução Industrial e o Iluminismo. Aí o Iluminismo vai moldar a maneira de pensar. O Iluminismo vai elevar a razão a status de divindade e vai depreciar totalmente a religião e, por tabela, a Bíblia. Então, o Iluminismo vai depreciar a Bíblia, ou seja, a cosmovisão do Iluminismo é com base digamos aqui, é com base na ciência. Então, é a ciência que é o fator aferidor para dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é mito, o que é real, o que é místico, o que é concreto, né? E, evidentemente, que os milagres da Bíblia não foram evidenciados para serem provados no laboratório do Iluminismo. Então, a religião aí ficou... O sensacionismo, né? Exatamente, porque a maneira iluminista de pensar é racionalista. E o racionalismo não adota, né, nenhuma prática mística, né, no bom sentido, espiritualista no bom sentido. E no século XIX surge um grupo de teólogos, né, que querem defender a igreja do iluminismo, que são os teólogos que depois seriam chamados de teólogos liberais. Século XIX e século XX, né? Por exemplo, teólogos reagindo contra o movimento filosófico, ou seja, teologia e filosofia em embate, né? Em questão, em dilema, em colisão, em crise. E aí os filósofos, os teólogos, eles vão combater os filósofos, mas eles entendem que o método, que é o histórico gramático dos reformadores, é obsoleto. A Bíblia, com a sua mensagem, não é capaz de alcançar, de transformar, de mexer, de tocar no homem moderno. Eles vão criar uma metodologia nova, que é o método histórico crítico. Com essa metodologia, eles até combatem o iluminismo, mas eles desmontam a Bíblia, a Escritura, e nunca mais eles colocaram as suas páginas no devido lugar, os seus milagres no devido lugar, nunca mais. O que acontece? É por isso que eles são chamados de teólogos liberais, porque eles vão desconstruir a Bíblia pela primeira vez. Isso aí já é teologia sistemática. Infelizmente, podemos dizer que é teologia sistemática moderna, que só desconstruiu a fé cristã. E os principais nomes desses teólogos é o Schleiermacher, né? Que tem um nome engraçado, né? O nome dele é Daniel Ernest Friedrich Schleiermacher, né? É um trem descarrilhado. Albert Schweitzer, Albert Ritschl e Adolf von Harnack, que são os teólogos liberais desse período aí. Então, o que eles vão fazer? Eles vão adotar uma metodologia crítica, que é o método histórico crítico, e esse método histórico crítico, ele tem uma ferramenta nociva, a mais nociva que já apareceu na história da igreja. É a alta crítica. Olha, pastor Eliseu, isso é muito sério. O que a alta crítica fez? A alta crítica é a principal ferramenta dos liberais. Pela primeira vez na história, uma metodologia procurou desmentir a Bíblia. A alta crítica começou a dizer, olha, o Pentateuco não foi escrito por Moisés. O Pentateuco foi escrito por 8, 9 redatores, e um deles fez a redação final. Ou seja, já desconstruindo a
a titularidade, né, a autoria de Moisés. Depois falaram, esses milagres são coisas das ciências naturais. Na verdade, eles não existem. Aí passaram para Cristo. Não, Cristo, na verdade, não morreu na cruz. Ele não ressuscitou. Não houve encarnação. Aí, a mais desastrosa conclusão. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Aí foi um desastre total, né? Que eu tenho batido ultimamente, de uns 2 anos para cá, a nossa geração tem lido muitos livros, e isso é bom, mas como eu postei hoje, biblicistas, falta gente que chore lendo a Bíblia. E numa geração analfabeta de Bíblia, ainda temos cantores e falsos pregadores que só indicam romances, até baseado nas escrituras, que não é pecado. Agora, colocar livros, romances, científicos, no mesmo nível da Bíblia, é um desrespeito, se unindo aos teólogos liberais. Porque... Exatamente. Se a gente despertar essa geração para ler a Bíblia e ter o mesmo encanto pela Bíblia como tem por outros livros, aí a gente estaria com uma geração que estivesse cooperando para o desenvolvimento cristão em nossa comunidade. Mas não. Se indica muita coisinha, muita historinha, muita linguagem facilitada, mas tem tantas versões da Bíblia. Vovó, vovô, titio, NTLH, NVI, a mensagem, e o povo não ama a Bíblia como lê esses livrinhos de desenho de curiosidades. Isso, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia da mulher que não ora, a Bíblia do homem, a Bíblia do cara que não sabe se é homem, tem Bíblia para todos. Tem, a Bíblia da teologia queer, tem a Bíblia da teologia queer, né? Então é o seguinte, pastor Eliseu... Pastor, pode falar. Hã? Pode falar, depois eu pergunto. Então é o seguinte, por exemplo, existem três premissas que definem como é que a pessoa pensa e qual é o respeito que ela tem ou não tem a respeito da Bíblia. Por exemplo, a ortodoxia, que é o grupo que nós pertencemos, que dessa tradição da história da igreja. Peraí. Repete aí. Existem 3 grupos que definem exatamente... Olha, esse aqui gosta de aparecer nas lives, viu? É o amoroso. Toda live ele quer aparecer. Então, existem 3 pensamentos que, historicamente, eles definem até hoje como que as pessoas acreditam ou não na Bíblia. Por exemplo, o primeiro pensamento é o histórico. Pastor, guarde isso aí. Eu vou sair e voltar para eu lançar essa live e a gente começa a outra para não ficar muito longa. Certinho.